Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica numa nova série que nós iremos iniciar no livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro maravilhoso, um dos grandes livros da Sagrada Escritura, e ele nos ensina, e nós veremos aqui nessas exposições que iremos fazer, do capítulo 1 até o capítulo 12, o sentido da vida. E dessa feita nós iremos dar uma introdução a esse maravilhoso, extraordinário livro. E Eclesiastes, quando nós lemos ele, né, ele traz a realidade. E é interessante que no mundo de hoje, aonde as pessoas pensam que irão viver para sempre, os jovens pensam que nunca irão envelhecer, que nunca irão morrer. As pessoas vivem como se nunca fossem envelhecer. Vivem como se nunca fossem morrer. E Eclesiastes tem algumas notícias, como por exemplo, a primeira notícia que Eclesiastes tem: a vida passa rápido. A vida passa muito rápido. Quando eu era adolescente, tinha meus 13, 14 anos, eu queria chegar logo aos 18 anos, ter meu dinheiro, ser livre, trabalhar. E hoje eu estou com 32 anos e eu sinto saudade. Sou novo ainda, mas eu sinto saudades de quando eu era adolescente. Não precisava trabalhar, não precisava me preocupar com as coisas, papai e mamãe me dava tudo. Só que hoje eu já sou casado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que manter minha casa, tenho responsabilidades. Então passou rápido. Ontem eu estava com 13, 14 anos, hoje já estou com 32. Daqui a pouco chegar aos 40, 50, 60, 70. Então a vida passa rápido. A segunda coisa que o livro nos ensina, antes de nós iniciarmos aqui, né, uma visão panorâmica geral do livro, nessa introdução. A segunda coisa é que você vai envelhecer. Não tem jeito. O capítulo 12, versículos de 1 a 7, ele vai descrever de maneira poética como que é a velhice. E a velhice é uma caca. Né? Hoje tem aí a terceira idade, a melhor idade. Melhor idade nada, rapaz. Você chega à velhice, é dor nas costas, nas pernas, nos braços, não dorme direito, não come direito, tá? Não consegue andar direito, não consegue se movimentar, os braços tremem, as pernas tremem, o cabelo cai, né, embranquece, o rosto todo enrugado, os dentes caem, tem que usar óculos, né, vai embora o vigor, vai embora o ânimo, vai embora a força, vai embora o sono, você vai envelhecer. Eclesiastes tem péssimas notícias para aqueles que pensam que irão viver para sempre aqui nesse mundo. E a terceira notícia de Eclesiastes é que nós iremos morrer. Morre o rico, morre o pobre, morre o feio, morre o bonito, morre o gordo, morre o magro, morre o negro, morre o branco. Morre o culto, morre o inculto. Todos irão morrer, todos vão para o mesmo lugar. Então, Eclesiastes também, ele coloca o machado da verdade, mostrando que por que ser arrogante? Por que ser soberbo? Por que ser presunçoso, pescoço duro, sendo que todos irão morrer? Todos vão para o mesmo lugar. Todos vão para a tumba fria. Todos vão para 7 palmos de terra. E é interessante que vamos aqui agora partir para a introdução desse livro. Olha os versículos de 1 a 3, que diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Versículo 3. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Os estudiosos dizem que essa expressão vaidades aqui
ela é mal traduzida. O termo correto é, se tivesse colocado aqui, nada de nada. Tudo é nada. Ou em outras traduções, né, névoas de névoas. Névoas de névoa. Névoas de névoas. Diz o pregador. Névoas de névoas. Tudo é névoa. É uma tradução. Por que ele fala isso? E por que ele diz isso? Nós iremos entender daqui a pouco. É interessante que a palavra pregador, Eclesiastes, vem do termo hebraico kohelet, ou kohelet, que é um orador, alguém que está discursando, falando para uma assembleia, alguém que está falando da vida, falando do sentido da vida para uma assembleia, para uma plateia. É isso que significa Eclesiastes, pregador, kohelet. Salomão, eu não vou entrar aqui nos meandros, porque aqui não é um estudo, aqui é uma exposição. Muitos dizem que não foi Salomão que escreveu o livro. Eu irei defender que foi Salomão que escreveu o livro. Salomão escreve o livro de Eclesiastes, até porque ele tinha sabedoria. Deus deu a ele sabedoria. Vocês conhecem a história, não vou entrar em detalhes. Quando ele assumiu o governo, no lugar do seu pai Davi, ele ora a Deus. Deus aparece para ele e fala: Salomão, peça o que você quiser, que eu vou te dar. Salomão, inteligente, falou: Senhor, me dê sabedoria para saber entrar, para saber sair. Esse povo é como a areia do mar. Me dê sabedoria para saber governar. Me dê sabedoria para saber administrar. Me dê sabedoria para eu aprender a liderar esse povo que é o teu povo. E Deus deu a ele sabedoria. E Salomão, ele cresceu tanto que as pessoas vinham de longe, reis vinham de longe visitá-lo para ouvir ele falar, para ouvir ele discursar, para ouvir Salomão. Ele foi um grande filósofo, um grande orador. E Salomão escreve 3 livros. O livro de Provérbios, boa parte, é escrita por Salomão. Ele também escreve um livro de Cântares, que leva o seu nome, né? Cântares de Salomão. Ele escreve para a sua mulher, a Sunamita, uma moça. Ele escreve, é um livro que envolve casamento, envolve casal. Inclusive, num casamento judaico, né, os noivos, eles pedem para ler o livro de Cântares, que é um livro para casal, né, onde fala do corpo da mulher, da vida sexual do casal e por aí vai. E Eclesiastes, Salomão, quando ele escreve esse livro, ele já está velho, ele já está idoso. Assim como Provérbios, que ele escreve com a razão, Eclesiastes é a mesma coisa, ele escreve com a razão. E ele vai falar da vida debaixo do sol, aqui. A vida aqui é monótona. A vida aqui não tem sentido. A vida aqui não adianta nada você trabalhar, você agarinhar fundos, você juntar dinheiro no banco, sendo que você, quando morrer, não vai levar nada. Caminhão de mudança não segue terro, caixão não tem cofre. Então o kohelet, o pregador, aquele que discursa para uma assembleia, aquele que discursa para uma plateia, ele traz esse discurso sobre o sentido da vida. E algumas coisas são importantes aqui para nós entendermos o livro de Eclesiastes. A palavra vaidade, que pode ser traduzida por névoa, né, ou neblina. Às vezes nós acordamos de manhã cedo para trabalhar e você vê aquela neblina. Mal você consegue enxergar. E você olhando para aquela neblina, parece que ela vai durar o dia todo. Mas nos primeiros raios de sol, aquela neblina se dissipa. Aquela neblina vai embora. Essa é a vida. A vida é uma neblina. A vida é um vapor. A vida é uma flor que nasce, que é jogada a semente no chão, ela cria raiz, ela cresce, tá?
se desabrocha e daqui a pouco o sol seca e o vento bate e leva embora. Isso é a vida. É isso que significa a palavra vaidade. Névoa, algo passageiro, algo fútil, é um vapor vazio, tá? É aquilo que desaparece rapidamente e não deixa coisa alguma para trás. Isso é a vida. Passa rápido. Por isso que ele começa dizendo isso. Vaidade e vaidade. Tudo é vaidade. E é interessante que, se você for pegar o livro de Eclesiastes e estudar, o livro é dividido em 3 grandes subdivisões. A primeira subdivisão é o capítulo 1 e 2, onde ele vai trabalhar o problema. O problema é declarado. E o tema desses capítulos, capítulo 1 e capítulo 2, é não vale a pena viver. Porque ele vai trabalhar, primeiro, do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 11, a monotonia da vida. Segundo, capítulo 1, dos 12 ao 18, a vaidade da sabedoria. Tudo é vaidade, tudo é fútil. Capítulo 2, de 1 a 11, a futilidade da riqueza. E o capítulo 2, versículo 23, capítulo 2, dos versículos 12 a 23, a certeza da morte. A morte é certa, iremos morrer. Por isso que tudo é fútil, porque nós não podemos levar nada. E ele tenta entender a vida. Será que a vida tem algum sentido? Nascer, viver e morrer? E é interessante que 4 vezes Salomão vai fazer, ou 4 conclusões ele vai fazer da vida. Tá? A primeira está no capítulo 2, versículo 24, onde ele fala para gozar a vida. Goze a vida com a mulher que você tem, goze a vida com as riquezas que você tem, porque vai passar. Você vai envelhecer, você vai morrer. A segunda grande conclusão está no capítulo 3, do 12 ao 15 e o versículo 22, onde ele fala também, mais uma vez, goze a vida, aproveite a vida. A terceira conclusão que ele faz está no capítulo 5, do 18 ao 20, onde mais uma vez ele fala, goze a vida, aproveite a vida. E a quarta e última, tá? Ou melhor, a terceira conclusão que ele faz da vida, tá? Ou, na verdade, a quarta conclusão, né? Está no versículo 8, capítulo 8, versículo 15, onde ele fala mais uma vez, goze a vida, aproveite a vida. E a quinta vez que ele fala mais uma vez sobre a vida, né? Está no capítulo 9, de 7 a 10, que mais uma vez ele fala, goze a vida, aproveite a vida. E a última vez que ele fala para gozar a vida, a sexta vez, está no capítulo 11, versículos 9 e 10, que mais uma vez ele fala, aproveite a vida, goze a vida, porque a vida passa rápido, é passageiro e nós iremos morrer. Isso é uma certeza. A morte não é uma dúvida, a morte é uma certeza absoluta. Todos nós um dia iremos falecer, iremos tombar, iremos morrer. Então, Eclesiastes, para alguns, não tem boas notícias, não. Se você olhar a vida só nessa perspectiva, só aqui debaixo do sol, tá? Realmente não tem esperança nenhuma. E essa pergunta sobre o sentido da vida não foi só Salomão que fez. Todos os grandes filósofos da história trabalharam sobre isso. Cada um na sua perspectiva. Será que a vida tem sentido mesmo? Tá? Para que viver? Por que nascer? Por que viver? Por que morrer? Para que ter tudo? Para que ter dinheiro, ter riqueza, ter bens, sendo que eu não vou poder levar nada? Essa é a pergunta que Salomão tenta responder no seu livro. Então, a primeira subdivisão é os capítulos 1 e o capítulo 2, onde ele apresenta o problema. Dos versículos do capítulo 3 até o capítulo 10, ele vai discutir esse problema, sobre o sentido da vida, do capítulo 3 ao 10. E o capítulo 11 e o 12, que é a terceira subdivisão, ele vai resolver o problema. E no final, ele resume tudo com a seguinte expressão, temer a Deus.
tema a Deus, porque ele vai agora, né, a partir ali do capítulo 8 em diante, ele vai mostrar, tá, que se você ficar preso aqui na terra, debaixo do sol, não tem sentido. A vida só tem sentido quando você olha além do sol, quando você olha para Deus, quando você olha para a eternidade. Aí você vai encontrar sentido para a vida. E outra coisa importante do livro de Eclesiastes, tá? Eu gostaria de citar aqui algumas frases, como por exemplo, o poeta norte-americano Carl Sandburg, ele comparou a vida a uma cebola que você descasca uma camada de cada vez e por vezes faz você chorar, né? E de acordo com o dramaturgo inglês George Bernard Shaw, a vida é uma série de loucuras inspiradas. Olha só. Tem também um grande poema, né, um lindo poema em inglês, que o nome do poema é Rugby Chapel, de Matthew Arnold, no qual ele inclui a seguinte descrição sombria da vida. Abre aspas, estou citando agora Matthew Arnold, sobre o seu grande poema Rugby Chapel. Ele diz assim, abre aspas, os homens quase todos andam em círculos, aqui e ali, comendo e bebendo, falando, amando e odiando, juntando e desperdiçando. Primeiro são exaltados e depois ao pó são atirados, lutando cegamente, realizando coisa alguma e por fim morrendo. Olha só. Coisa, né? Que coisa. Então, o autor de Eclesiastes é Salomão. O rei Salomão, o filho do rei Davi, que escreveu tanto Provérbios, como também o livro de Cântares, que ele, como eu falei no início, escreveu para a sua amada, para a sua esposa. De tantas mulheres que ele teve, ele amou uma. E esse amor custou esse livro. E é interessante que o livro de Eclesiastes, ele trabalha com algumas palavras. E nós iremos ver aqui nesse momento. Salomão colocou a chave para Eclesiastes logo na porta de entrada. Quando ele começa dizendo, vaidades de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga, se cansa debaixo do sol? Caso ainda assim alguém não encontrasse a chave, colocou-a também na porta de trás, conforme o capítulo 12, versículo 8. Nesses versículos, Salomão apresenta algumas palavras e expressões fundamentais que aparecem repetidamente ao longo de Eclesiastes, de modo que devemos nos familiarizar com elas. E quais são essas palavras? A primeira palavra é a palavra vaidade, que vai aparecer no livro 35 vezes. 35 vezes. Como eu falei, essa palavra vaidade vem do termo hebraico revel, que significa névoa, vazio, futilidade, vapor, inutilidade. O homem é uma flor que nasce, desabrocha, seca-se, murcha-se, o vento sopra e leva embora. Essa é a vida. A vida passa rápido, a vida é passageira. Então a palavra vaidade vai aparecer 35 vezes. Outra palavra que você vai se acostumando, né, no decorrer do livro é a expressão debaixo do sol, que é encontrada 27 vezes no livro. E esse é o sentido. Salomão fala da vida aqui na terra. Salomão fala da vida aqui, tá? No seu cotidiano, no dia a dia, debaixo do sol. E essa expressão aparece 27 vezes. Outra palavra que aparece no livro é a palavra proveito ou vantagem. Essa palavra é usada 10 vezes em Eclesiastes, né? Proveitosa, onde ele fala que proveito tem um homem na vida, que proveito tem um homem no seu trabalho, que proveito tem um homem em trabalhar tanto, se esforçar tanto, ajuntar dinheiro, guardar
e no final não vai poder usufruir. Ele vai morrer, deixar para a família dele, para os filhos dele, e ele nem sabe se os filhos vai cuidar da herança que ele deixou, ou se vai detonar tudo, gastar tudo. Isso é interessante. E Campbell Morgan, ele resume perfeitamente a perspectiva de Salomão. Abre aspas, citando aqui Campbell Morgan. Ele diz assim: foi um homem que passou por todas essas experiências debaixo do sol, sem se preocupar com coisa alguma acima do sol, até que chegou o momento em que já vislumbrava a vida toda. Havia, porém, algo acima do sol. Somente quando o homem leva em consideração o que há também acima do sol, é que as coisas debaixo do sol podem ser vistas sob sua verdadeira ótica. Olha só que frase maravilhosa do Campbell Morgan. Outra palavra que vai aparecer aqui no livro de Eclesiastes é a palavra trabalho. E ela aparece pelo menos 11 vezes. 11 vezes em Eclesiastes. Pelo menos 11 termos hebraicos são traduzidos, diz o Wisber, por trabalho. E um deles é amal, a palavra hebraica amal, com L no final, usado 23 vezes em Eclesiastes. Significa labutar até a exaustão e sentir pouca ou nenhuma realização nesse trabalho. Dá a ideia de tristeza, miséria, frustração e fadiga. Moisés expressou o significado dessa palavra em Deuteronômio capítulo 26, versículo 7 e Salmo 90, 10. É evidente que do ponto de vista debaixo do sol aqui, o trabalho diário de uma pessoa parece fútil e penoso. Mas o cristão sempre, diz o Wisber, pode se apropriar das palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, e trabalhar com alegria dentro da vontade de Deus, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, mas terá uma recompensa. Outra palavra que vai permear e você vai encontrar, ou irá encontrá-la várias vezes no livro, é a palavra homem. Trata-se do termo conhecido hebraico Hadan, e se refere a um homem como um ser feito do pó. Em hebraico a expressão é Adamá. Por certo, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, mas veio do pó e é para o pó que volta depois da morte. Salomão usa esse termo homem, a expressão homem, 35 vezes ao analisar um homem debaixo do sol. E essas são as palavras básicas apresentadas nos versículos iniciais de Eclesiastes. Mas há ainda algumas outras palavras-chave que devemos considerar, como a palavra mal. Esse termo é usado 31 vezes no original e é traduzido por enfadonho. Grave mal, no capítulo 5, versículo 13. Arruinar, no capítulo 8, versículo 9. Perverso, no capítulo 10, versículo 13. Penoso, no capítulo 2, versículo 17. Adversidade, no capítulo 7, versículos 14 e 15. Mal, no capítulo 8, versículo 6. Trata-se do oposto de bem e inclui uma porção de coisas, como dor, tristeza, circunstâncias difíceis e aflição. É um dos termos prediletos do rei Salomão para descrever a vida como ele vê debaixo do sol. Então ele está discursando, o pregador, o Eclesiastes, aquele que discursa para uma plateia, para uma assembleia, sobre a vida, mostrando o sentido da vida. Será que a vida tem algum sentido? Será que a vida vale a pena? Parece que no começo ele está meio depressivo. Nós veremos aqui nas exposições, ele está meio depressivo, angustiado. E ele diz, quanto mais um homem sabe, quanto mais sabedoria, mais tristeza, mais fadiga. É bom ser ignorante, não saber de nada, do que uma pessoa que tem muito conhecimento. E a pessoa olha para a vida e sabe que a vida um dia vai acabar. É como você ir no rio, ou no mar, ou na praia, encher as mãos de água. E você levanta as suas mãos e as águas vão escorrendo pelos seus dedos. Assim é a vida.
vai passando, passa rápido, você vai ficar velho. Tem pessoas que nem chegaram à velhice, já morreram no ventre, já morreram quando nasceram, morreram aí com 5, com 10, com 15 anos. Outros morreram em pleno vigor, na sua juventude, com 25, com 30, outros com os 40, outros com 50, alguns chegam a 60, 70, 80, outros a 90. E os sortudos passam de 100. Tem algumas pessoas que chegam a 100, 105, 110 anos, 115 anos. Isso é raro, mas tem alguns que chegam. Mas a certeza é a morte. Ninguém vive para sempre aqui. Ninguém é feliz para sempre aqui. Por isso que você tem que olhar para a vida não só como Salomão olhou, debaixo do sol, mas você olhar além do sol, para Deus, para a eternidade. Outra palavra que vai permear o livro é a palavra gozo. É a palavra gozo. Gozar da vida. Apesar de todos os conflitos dolorosos com o mundo e seus problemas, Salomão não recomenda o pessimismo nem o cinismo. Antes, nos admoesta a ser realistas a respeito da vida e aceitar as dádivas de Deus e desfrutá-las. Se você ler o capítulo 2, versículo 24, capítulo 13, de 12 a 15, e o versículo 22, capítulo 5, de 18 a 20, capítulo 8, versículo 15, capítulo 9, de 7 a 10, capítulo 11, versículos 9, versículo 10. Então, goze a vida, aproveite, quanto a vida passa rápido, é curta, é passageira, né? Corre muito rápido, aproveite o tempo que você tem, com a mulher que você tem, com a sua família, com seus filhos, o seu trabalho. Afinal, Deus tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Tá? Palavras relacionadas como, por exemplo, gozar, são usadas pelo menos 17 vezes em Eclesiastes. Salomão não diz, comamos, bebamos e nos alegremos, pois amanhã morremos. Antes, nos aconselha a confiar em Deus e a desfrutar aquilo que temos, em vez de nos queixar daquilo que não temos. A vida é curta e é difícil, de modo que devemos aproveitá-la ao máximo enquanto podemos. Então a palavra gozar, goze a sua vida, aproveite enquanto você tem saúde, aproveite enquanto você é jovem, aproveite enquanto você é novo, aproveite enquanto você tem vigor, porque vai chegar os maus dias, a velhice, e você não terá prazer, porque a vida passou rápido. O tempo não volta, o relógio só anda para frente. Não dá para voltar. Então esqueça as mágoas do passado, aquilo que te feriu, aquele que te traiu, aquele que te apunhalou. Vai embora. Não adianta você querer consertar o passado não se conserta, tempo não volta. Viva a vida, aproveite a sua família, aproveite sua vida. Outra palavra também que vai permear o livro é a palavra sabedoria. Uma vez que este é um dos livros de sabedoria do Antigo Testamento, Eclesiastes certamente trata da sabedoria quanto da loucura. No original, há pelo menos 32 referências à loucura e ao louco, e pelo menos 54 referências à sabedoria. O rei Salomão foi o mais sábio de todos os homens. Está em 1 Reis, capítulo 4, versículo 31. E aplicou tal sabedoria ao tentar compreender a vida, o sentido da vida, debaixo do sol. Procurou ser um filósofo, mas no final foi obrigado a concluir, capítulo 12, versículo 13. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é o sentido da vida, temer a Deus e guardar a sua palavra, e guardar os seus mandamentos. E outra palavra, o nome que permeia o livro é Deus, é o Senhor. Salomão menciona em Eclesiastes Deus 40 vezes, usando sempre o termo Elohim, tá? Elohim, que traz aí a ideia de majestade, do soberano, do Criador, o Todo-Poderoso, o Deus glorioso da criação, que exerce o seu poder soberano, tá? É o Deus da aliança, é o Deus da revelação, eternamente autoexistente e que, no entanto, em sua graça, se relaciona com o ser humano pecador. Então, todas essas palavras aparecem aqui
no livro de Eclesiastes. E a palavra que é mais usada, tá? É a primeira que eu citei, que é vaidade, né? Que o termo correto deveria ser traduzido como névoa. Névoa. A vida é uma névoa que, quando bate os primeiros raios do sol, a névoa se dissipa, vai embora. A vida passa rápido. Hoje você é novo, amanhã você vai ser velho. Eu vejo pessoas desprezando os idosos. Todo idoso que você vê hoje, meu pai vai fazer 80 anos esse ano. A minha mãe 75. Mas meu pai já teve 32 anos, a minha idade. Meu pai já teve 15 anos. Meu pai já teve 20 anos. Só que a vida passou. Ele está com 80. Eu não sei se eu vou chegar aos 80. Ele está lúcido, ele anda, ele trabalha, assim como minha mãe. Ambos estão aposentados. Será que eu e você chegaremos aos 80 anos? Chegaremos aos 70 anos? Chegaremos aos 90 anos? Não sabemos, porque a nossa vida está na mão de Deus. Jó disse que o homem nascido de mulher, ele passa por muitas tribulações, muitas aflições e tem pouco tempo e vive pouco. E de fato, nós vivemos pouco. Então vamos baixar a bola. Eclesiastes fura o balão da nossa arrogância, fura o balão da nossa soberba, fura o balão do nosso pescoço duro, mostrando, olha, baixa a bola, tá? Você é passageiro, tudo aqui é passageiro, as coisas passam, baixa a bola, você não é nada. Para onde você vai, o rico também vai, o pobre também vai, o negro também vai, o branco também vai, todos vão para a tumba, todos irão para o mesmo lugar. Caminhão de mudança não segue enterro, caixão não tem cofre. É interessante que, se você analisar o livro de Eclesiastes, tá? Você vai ver que Salomão fala de muita coisa que acontece hoje, né? O livro é atual. Salomão estão nas ruas do Brasil. Salomão está nas ruas de São Paulo. Salomão está nas nações falando, pregando, discursando. Por quê? Porque quando você analisa, tá, a mensagem de Eclesiastes, sua mensagem é para os dias de hoje. Afinal, a sociedade que Salomão investigou 1 milênio antes do nascimento de Cristo não era tão diferente do mundo atual. Olha só as coisas que ele vai falar. Veja como é atual. Salomão viu pobres injustiçados. Está no capítulo 4, versículos de 1 a 3. E hoje os pobres não são injustiçados? Não são surrupiados? Não são roubados todos os dias? É só olhar para o Brasil, o cenário brasileiro. Né? Salomão também viu políticos corruptos. No capítulo 5, versículo 8. Você conhece algum político corrupto aí? Algum bandido que está na política? Olha para o cenário brasileiro. Olha para o cenário político brasileiro. Né? Alguém que foi condenado em 3 instâncias por vários juízes está solto aí, fazendo propaganda eleitoral e quer retornar à cena do crime, quer retornar ao poder. É brincadeira? Então Salomão, além de ele ver pobres sendo injustiçados, capítulo 4, versículo de 1 a 3, ele também viu políticos corruptos, capítulo 5, versículo 8. Ele também viu, além de políticos corruptos, líderes incompetentes que governam, capítulo 10, versículos 6 e 7. Pessoas culpadas que permaneceram impunes e livres para cometer outros crimes. Pessoas culpadas que permaneceram impunes e livres para cometer outros crimes. Capítulo 8, versículo 11. Pessoas que fizeram mal, roubaram, assassinaram, destruíram a vida de pessoas, estão impunes aí para praticar outros delitos. Pessoas que roubaram o Brasil, saquearam a Petrobras, o BNDES, arrebentaram com o país, roubaram, estão soltos aí e vão sair candidatos nesse ano a deputado, a senador, e pasmem, serão eleitos, porque o povo não sabe votar. É brincadeira? Salomão viu tudo isso. Tá? Salomão também fala sobre o materialismo. Pessoas que creem no que vê, creem no que pega, é apegada às coisas, ao dinheiro, aos bens materiais. Capítulo 5, versículo 10.
Tá? Salomão fala da saudade, dos bons tempos, das boas virtudes, né, de pessoas boas. Está no capítulo 7, versículo 10. Salomão também fala que ele foi em velório de pessoas más, de pessoas ruins, e essas pessoas estavam sendo celebradas, aplaudidas, enquanto do lado tinha alguém que foi bom, foi um bom esposo, bom marido, bom homem, uma pessoa honesta, uma pessoa que deixou um legado, um bom legado, e essa pessoa foi esquecida. Os homens aplaudindo aquele que foi mau, aquele que foi cruel, aquele que foi mau caráter, e do lado, pessoas boas que foram sepultadas e enterradas, nem sequer seu nome foram mencionados. A injustiça, a ingratidão. Salomão fala sobre isso. Salomão fala sobre coisas que acontecem hoje. Corrupção, imoralidade, injustiça, né? Políticos incompetentes, políticos corruptos. Então ele analisa a vida debaixo do sol e só no final ele vai concluir. Você quer encontrar o sentido para a vida? Você quer encontrar nesse mundo caótico, nesse mundo podre, nesse mundo que os homens pervertem a justiça, os homens oprimem os pobres, os homens pervertem os valores que Deus estabeleceu para uma sociedade viver, caminhar, andar. Só tem um jeito para você vencer o tédio, para você vencer a monotonia da vida, para você vencer, tá, a depressão, vencer essa fadiga, vencer um cansaço, é olhar para Deus, é temer a Deus, é olhar além do sol, é olhar acima do sol, é olhar para a eternidade, sabendo que há um descanso para você. Então você tem que olhar Eclesiastes, ler Eclesiastes com a perspectiva de Deus, porque se você olhar para Eclesiastes com a perspectiva que Salomão olhou debaixo do sol, você vai entrar em depressão, você vai ver que de fato não tem sentido, você vai ver que de fato a vida não vale a pena ser vivida, você vai ver que não tem sentido trabalhar, acumular bens, acumular riquezas, porque a vida passa rápido, a vida é passageira, a vida é uma névoa, a vida é um sopro, a vida é uma planta que cresce, desabrocha, murcha, o vento bate e leva embora, né? A vida passa muito rápido, tudo aqui acaba, a beleza acaba, é passageiro, a inteligência passa, os amigos passam, a saúde passa, a robustez passa, a força passa, a velhice vai chegar, os problemas irão chegar e nós iremos morrer. Se tem uma certeza para a vida, é a morte. A morte é uma certeza para todos. Não tem como fugir. Quem tem dinheiro, às vezes, consegue retardar. Estica de um lado, estica de outro. Coloca botox no rosto. Tem gente que colocou tanto botox no rosto que não consegue nem piscar mais, né? Tirou tanto couro do corpo, esticando, que quando vai sorrir, a perna levanta. A pessoa dá um sorriso, a perna levanta, porque está curto. O couro está curto, de tanto couro que tirou, para não ficar velho. Então quem tem dinheiro às vezes retarda, mas não evita. Não tem jeito. Quando você olha para uma pessoa idosa, né, e você vê essa pessoa é velho, porque você percebe que fez plástica. Não estou sendo contra aqui a plástica, né? Quem tem dinheiro, faça. Mas é perceptível, rosto esticado, tudo esticado para não ficar velho. Não tem jeito. O tempo vai pintando, vai esculpindo no nosso corpo, no nosso rosto, a marca, ou as marcas da velhice, as marcas do tempo. Então, vamos nessa trajetória que nós iniciamos hoje. Demos o pontapé inicial, o start, nessa maratona de exposições do livro de Eclesiastes, e vamos entender o sentido da vida. Vamos entender a mensagem de Eclesiastes para nossos dias, para vivermos bem, para vivermos com olhar na eternidade, no olhar para Deus, sabendo que tudo aqui é passageiro,
Tudo aqui um dia vai acabar, um dia irá findar. E a nossa vida não está aqui. Nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. A nossa morada eterna é com Deus, é a Canaã celestial, é a Jerusalém eterna. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus projetos. Se vocês gostaram de mais uma exposição ou de mais um projeto que nós iremos trabalhar, né, expondo mais um livro da Sagrada Escritura, deixa aqui os seus comentários, deixe o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.